A possibilidade que a Terra sofra um grande impacto destruidor vindo do espaço é o tema mais discutido entre cientistas, astrônomos e autoridades de muitos países. Milhares de observatórios foram instalados em vários lugares da Terra e no espaço sideral. Esses observatórios têm monitorado dia a dia milhares de meteoros e outros tipos de corpos celestes no espaço. O fato é que essas ameaças surgem do nada, trazendo destruição à Terra. Por isso, as autoridades do mundo inteiro se colocam em defesa do planeta. Os asteroides, meteoros e cometas estão chegando de surpresa para destruir a Terra. A queda de um meteoro na Rússia deixou o mundo em alerta máxima. Foram recolhidos fragmentos de rocha e ferro. Os fragmentos encontrados perto deste buraco, na superfície congelada do lago Sherbakul, medem menos de 1 centímetro. Cientistas acreditam que o pedaço maior do meteoro, que explodiu sobre a Rússia, esteja no fundo do lago. A comunidade científica agora corre contra o tempo para não ser pega de surpresa de novo. O pequeno meteoro da Rússia feriu 1.200 pessoas e causou danos de quase 70 milhões de reais. Nós temos que trabalhar juntos, globalmente, para reduzir as ameaças, alerta Denton Abel, especialista em meteoritos do Museu Natural de História de Nova York. Hakim Olusei, do Instituto de Tecnologia da Flórida, diz que é possível desviar ou destruir asteroides que venham em direção à Terra com o uso de uma bomba atômica. Mas alerta que, para isso, é preciso detectar os objetos com antecedência. Atualmente, a NASA monitora asteroides grandes. Não há um programa para os pequenos corpos celestes. Uma fundação privada americana tem planos de colocar em órbita, em 5 anos, um telescópio capaz de detectar asteroides com mais de 100 metros de diâmetro. Ainda assim, 6 vezes o tamanho do meteoro russo. O chefe do Laboratório de Monitoramento do Espaço da Universidade de Moscou diz que seria preciso ao menos 10 supertelescópios em torno da Terra para detectar asteroides menores. A realidade é que a ameaça é real. Vários meteoros e asteroides estão se aproximando da Terra. Alguns estão sendo monitorados e destacamos entre eles o Apophis. Segundo o cientista americano David Morrison, esse planeta já tem uma rota estabelecida. O problema é, a Terra está na rota pela qual o planeta irá passar. Com isso, existe uma grande possibilidade de uma colisão catastrófica. Ao acontecer, a Terra sofrerá um grande impacto geofísico e será o fim do nosso planeta. Ao tocar a Terra, no primeiro segundo, um continente inteiro será varrido do mapa. O choque provocará uma onda de quilômetros de altura.
10 minutos depois, todo o planeta estará mergulhado numa nuvem. A Terra ficará em trevas. A vida vegetal será extinta e pelo menos a terça parte da população será dizimada com a explosão. O impacto terá a violência de 1 a 2 milhões de megatons, o equivalente a 60 mil bombas atômicas despejadas sobre Hiroshima em 1945. Na verdade, bolas de fogo cairão sobre a Terra. Os oceanos se erguerão e engolirão a Terra. Continentes serão despedaçados. Cidades antes movimentadas queimarão em rios incandescentes. Enormes terremotos derribarão as cidades altas. Ondas oceânicas se erguerão para exterminar os povos. O que é o planeta da morte, que se aproxima para destruir a Terra? Ele é chamado de Nibiru e foi descoberto nos anos 80 por astrônomos jesuítas do Vaticano. Anos depois, o Vaticano colocou em órbita o telescópio Lúcifer, 3 vezes mais potente que o Hubble. Depois, o Vaticano lançou em secreto a nave-sonda Siloé. Esta nave-sonda localizou, depois de passar o pequeno planeta Plutão a milhões de quilômetros, o Nibiru, aproximando-se do nosso sistema solar. A nave-sonda Siloé calculou a massa, densidade e trajetória de Nibiru. E em trajetória para a Terra em processo autônomo. Em 16 de outubro de 2012, Nibiru estava mais próximo da Terra. A descoberta de Nibiru e a ameaça que ele representa para a Terra sempre foi escondida pelos governantes dos Estados Unidos e do mundo. Por que as autoridades se mantiveram em silêncio sobre o Nibiru? Há alguma razão que nós desconhecemos? Ao que parece, cientistas receiam revelar a descomunal força magnética deste astro, cujos efeitos serão sentidos quando ele estiver na distância mínima em relação à Terra. Uma simples comparação ajudará a entendermos por que este silêncio mantido pelos cientistas do mundo inteiro. Nossa Lua é um astro relativamente diminuto, se comparado aos planetas de nosso sistema solar. Mesmo assim, ela tem influência comprovada no movimento de nossos mares e oceanos. Pois bem, se a Lua é capaz de causar esse efeito, qual influência causaria a proximidade do Nibiru? Astro 4 vezes maior do que o Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar. O receio da comunidade científica é no sentido de que a grande força magnética do Nibiru, ao passar, incline o eixo da Terra, provocando o avanço das águas, tsunamis, movimento das placas tectônicas e terremotos. A NASA reconhecia essa possibilidade desde 1942. Um ano depois, lançou o IRAS, satélite infrarroxo astronômico, que localizou um objeto muito grande, muito maior que Júpiter. Hoje, a NASA tem plena certeza. Não divulgam para não causar pânico junto à humanidade.
O pessoal da NASA, da inteligência militar e da CIA especulam que 4 bilhões de pessoas morrerão durante a mudança planetária quando o Nibiru passar. Há anos desde que se soube da real ameaça do planeta misterioso, o Nibiru, os Estados Unidos e países outros têm estado a construir abrigos subterrâneos. Bunkers for a select few and leave the rest of us to fend for ourselves. The US government have been on A União Europeia está com o mesmo projeto em andamento. Underground shelters. Why? Because they don't have enough shelters for all their people. Against what? And of course we've been warning that went out to all the family should the communication systems be knocked out. It's very real. Of the poles of the Earth. Now, these alignments occur thousands of years, and guess what? Sometimes it shows the north as south, and if the core is detached from the crust, as we believe, and the core is the hemisphere, and the southern hemisphere have different weather patterns. For instance, here, well, the jet stream does exactly the same thing. Clouds move counterclockwise and clockwise. These are snowstorms, but they're not ordinary snowstorms. They are super cold and they cover large or more. That would knock down practically everything. Por sua vez, os cientistas russos também se preparam construindo a Arca do Apocalipse para salvar os ricos. A Arca do Apocalipse pode salvar milhares de pessoas. No momento da catástrofe no planeta. O aspecto de uma arca não é ocasional, pois ela abriga uma fortaleza ecológica com várias espécies de plantas e ser autossustentável da energia, permitindo no momento da catástrofe boa qualidade de ar e alimento para seus habitantes. Mas não fica por aí. Ouça o que diz um dos idealizadores, o cientista Alexandre Remizou. Energy sources such as the sun, photovoltaic, the wind generator. We use the heat of the building of itself, and we don't struggle against this overheating of the building, but we have heating accumulators where we can conserve this energy like a heat and then transform this energy from the heat to electricity or to hydrogen, and so we can have a seasonable accumulator. O escritor Paulo Coelho mostra em rede nacional de televisão abrigos subterrâneos em seu apartamento. Acabo de ter uma ideia. Qual é? Eu não vamos dizer. Não? Então não. mostre. Vamos. Então vamos. Desliga a câmera. Desliga a câmera. Yes. Curiosa que tô. E foi tão espontâneo. Não, peraí. Não vou contar o que é, porque eu não sei ainda. É o seguinte, a gente desceu no elevador, agora a minha equipe toda curiosa, não pode sair, por favor. Estamos a 100 metros abaixo da terra. Aí diz o Paulo Coelho assim, quando nós saímos, nós estávamos no segundo andar, o elevador desce. Ele falou 100 metros abaixo da terra. Concreto armado, super reforçado. Tudo concreto, e aí tem um monte de portinhas. Olha, não de verdade. Na televisão, eu não sei o que é. Eu vou te mostrar. Acho que nunca foi visto, né? Porque eu também descobri por acaso. Porque eu digo, a gente tem direito a uma adega nesse prédio. Cada portinha dessa é uma coisa. Cada portinha dessa é aquilo que você vê. É o que eu vou ver nos aeroportos, né? Quer dizer, são portas de segurança. E toca a porta de segurança, pode de segurança. Olha a porta. Puro concreto armado. Já parece um cofre. Essa é uma. É. É como se fosse um cofre. É um cofre. Mas guarda-se o quê? Guarda-se vidas. Isso se chama paranoia suíça. Aí aqui você tem uma segunda porta
duas portas de concreto armado. De concreto armado. Aí aqui você tem outra porta. Outra porta. Gente, olha o tamanho dessa porta. Essa aqui é a terceira porta. É, exatamente. Deixa eu mostrar. Olha aqui, ó. Gente, é mais que muitos bancos no Brasil têm uma porta desse tamanho. Exatamente. Concreto armado. É a terceira porta que a gente passa. Então, eu estou te dando as boas-vindas a um abrigo antiatômico. Paralelamente, os Estados Unidos preparam milhares de caixões e sepulturas para enterrar aqueles que não foram privilegiados pelos abrigos subterrâneos. Esses abrigos subterrâneos, essas sepulturas, esses caixões foram fabricados por um órgão muito importante dos Estados Unidos chamado FEMA. FEMA, Agência Federal de Gerenciamento de Emergência do Governo Americano. A FEMA é considerada a organização mais poderosa dos Estados Unidos. É o órgão direcionado para serviços de emergências na ocorrência de desastres, tanto naturais quanto provocados pelo homem. Caixões da FEMA cruzam pelas rodovias dos Estados Unidos. Milhares de caixões são estocados pelo governo americano. Esses caixões são grandes urnas mortuárias para cadáveres dotados de alta tecnologia. Esses caixões têm alta tecnologia na sua construção. Fabricados pela empresa americana Polyguard. Os caixões duram até 100 anos. São à prova d'água, não porosos, altamente herméticos. Imune a impactos, tem proteção térmica, impede contaminação do meio ambiente. Não é biodegradável. É resistente aos polímeros químicos. Cada caixão tem a capacidade para 4 cadáveres. A verdade é que o fato está sendo escondido. Um investimento tão alto para comprar e montar uma funerária tão especial, tão fora do comum, apenas por precaução de que algo venha a acontecer, não convence a ninguém. Em cada um desses estados estão sendo construídas maciças sepulturas de concreto para abrigar os sinistros caixões da FEMA. A construção das milhares de sepulturas de concreto é imune às radiações. E quando ocorrer a grande catástrofe, evidentemente que os cadáveres putrefatos, por medidas sanitárias, deverão ser imediatamente isolados. O governo americano tem dezenas e dezenas de ônibus para evacuação em massa. Ônibus de evacuação em massa cruzam as rodovias americanas de um lado para o outro. Trens de 3 andares para evacuação em massa. Diversos trens, presídios de 3 andares, já foram construídos pelo governo americano e estão prontos para o uso. Milhares de aeronaves estacionadas no deserto para a evacuação em massa. Milhares de trailers
A FEMA tem construído e em estoque milhares de trailers para evacuação em massa. Países do mundo inteiro se juntaram para estocarem sementes para enfrentarem as catástrofes que cairão sobre a terra e assim terem condições de dar continuidade à espécie humana. Nesta terça-feira foi lembrada nos 4 cantos do planeta a passagem bíblica que descreve a arca em que Noé reuniu todas as espécies de seres vivos para o repovoamento da terra depois do dilúvio. É que a partir de hoje, uma galeria gelada guardará sementes de vegetais do mundo todo. Quem conta é o correspondente da Rede Globo em Londres, Marcos Lozecan. 50 graus abaixo de zero. Essa ilha gelada no extremo norte da Noruega foi escolhida para a construção de uma super caixa-forte subterrânea, capaz de suportar desastres naturais como tsunamis, terremotos, enchentes, incêndios. No coração de Svalbard, uma gigantesca montanha coberta de neve, será guardado um dos maiores tesouros da humanidade. Amostras de sementes de todos os vegetais comestíveis conhecidos na Terra. Cerca de 4.500.000 espécies. As sementes vão ficar guardadas numa galeria construída a 125 metros de profundidade. A temperatura ficará ao redor de 20 graus negativos. Segundo os cientistas que desenvolveram o projeto, esse frio é ideal para preservar as sementes para sempre. O diretor do projeto conta que virão amostras dos 4 cantos do mundo, inclusive do Brasil. A primeira remessa foi enviada por nações da África, sementes de 120 espécies de arroz. Com mudanças climáticas e catástrofes naturais ameaçando nosso planeta, tínhamos que fazer algo assim, disse hoje, durante a inauguração, o primeiro-ministro norueguês Jens Stoltenberg. O presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, disse que, embora o custo da obra, equivalente a 10 milhões de reais, tenha sido pago por países europeus, ninguém será dono absoluto da chave do cofre. O patrimônio é de toda a humanidade. A NASA, finalmente, depois de muita pressão, oficialmente vem a público e faz declarações bombásticas. Recentemente, a NASA fez uma conferência para a atualização de informações sobre o banco de dados do nosso sistema solar. Alguém, em um telefonema que ocorreu na conferência, perguntou sobre o planeta X, no caso, o Nibiru. A especialista da NASA, Amy Mazer, se atrapalhou respondendo à pergunta e não negou a existência do Nibiru. Any status on that sort of search, or maybe even reassure people that Planet X isn't coming to get them next year? Yes, this is Amy Mazer. I'm happy to answer this one. Planet X is not coming to get us. But we are looking to see if there are any other bodies in the outer part of the solar system with the white. But the search is still on, and we don't think that there's anything that's hazardous in the outer solar system. We think that this is just a sort of if there is something out there, it would be a large body in a roughly circular orbit. Entre hoje, dias 6 e 7 de agosto desse ano, uma ex-funcionária da NASA chamada Patty Brassard
Em uma entrevista dada a uma rádio americana, revela com todas as letras que o planeta corre um risco iminente de ser gravemente afetado por um cataclisma global, devido à aproximação de um enorme astro em nosso sistema solar. Ela trabalhava no exército na área de comunicação, feita por satélites, defesa antimísseis, em redes de computadores. Dentro da NASA, Brassard teve acesso aos relatórios vindos dos observatórios que orbitam na Terra. Ela tinha o acesso exclusivo à área militar, de onde obtinha todas estas informações. Brassard explica que, devido às previsões nada animadoras concernente ao astro intruso que se aproxima do planeta, o governo americano, juntamente e secretamente com outros governos mundiais, em tempo acelerado, constroem um megatelescópio no deserto do Atacama, no Chile, um moderníssimo supertelescópio na Antártida e o ultramoderno telescópio do Vaticano. A FEMA faz comunicação para as famílias se prepararem para as catástrofes que estão chegando. E se um desastre acontecer de repente? E se a vida na forma que você conhece tornar-se de cabeça para baixo? E se tudo que lhe é familiar se tornar quieto? Antes que um desastre ponha o mundo da sua família de ponta cabeça, só depende de você estar pronto. Pegue o kit, faça um plano, esteja informado hoje. Tudo indica que se avizinha grandes catástrofes sobre a Terra. Os cientistas têm revelado que o nosso planeta Terra estão com seus dias contados. Nossa Terra será bombardeada por objetos vindos do espaço. Depois de termos visto a seriedade deste tema, deste documentário apresentado, com certeza vem algumas sinceras indagações no íntimo da alma. O que fazer para se salvar de tão iminente destruição? Meus queridos, existe uma resposta. Essa resposta vem do alto também. Vem do Eterno, o Pai Eterno. Ele prometeu que não nos deixaria só. Que no momento mais escuro da história deste planeta, Ele estaria com sua mão estendida para nos salvar. Haverá salvação. Haverá salvação, sim, para os filhos de Deus. Os filhos de Deus não estarão debaixo das rochas, não estarão debaixo das cavernas, nenhuma arca do Apocalipse. Os filhos de Deus estarão seguros nas mãos do Eterno. Interessante é que na Bíblia Sagrada apresenta uma profecia tremenda que está em Daniel capítulo 2. E o interessante disto é que uma pedra também vai ser lançada do céu, uma pedra que vai ser cortada sem auxílio humano, virá de encontro à terra e destruirá todas as obras que a terra tem. Destruirá a humanidade. Mas, paralelamente a esse ocorrido,
haverá também salvação de parte da humanidade. É uma pequena parte, porque a maioria não quis. E essa pequena parte são os servos do Deus Altíssimo. Eles estarão seguros, estarão protegidos. Eu queria relatar para você esta profecia. No capítulo 2 do livro de Daniel, no versículo 1 em diante, nós lemos assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor teve um sonho e o seu espírito perturbou, e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado, de modo que se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, por nenhum rei há, grande ou dominador, que requeira coisas semelhantes de algum mago, ou astrólogo, ou caldeus. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam os mortos ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que ele pudesse dar a interpretação. E então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Falou Daniel dizendo: Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos
e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia, e entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduz-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu a Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um homem dentre os cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que tive e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábio, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios te fez saber o que há de ser, e a mim me foi revelado esse mistério. Não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesse os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, esta estátua que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. E no verso 35 diz: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana nas eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Queridos, no verso 44 diz: mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outros povos. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Que sonho, que interpretação, que palavra veraz que está se cumprindo em nossos dias. Os cientistas estão dizendo, falando de objetos que vêm do céu. Estão falando de asteroides, de cometas e meteoros. Mas a Bíblia fala de uma pedra que vem do céu, que vai esmagar todos os reinos deste mundo. Esta pedra é Cristo. E quando esta pedra tocar a terra, ela se formará uma grande montanha. É o reino de Deus sendo estabelecido para toda a eternidade. Do meio dessa geração, do meio de todas as gerações passadas, será tirado um povo
chamado remanescente. O povo do Eterno, os servos do Deus Altíssimo. Eles, neste momento, há o remanescente vivo, enquanto o mundo científico, os grandes da Terra, constroem cavernas, refúgios, constrói abrigos debaixo da terra, constrói arcas para sobreviverem à vinda desta pedra, à vinda dos asteroides, à vinda dos cometas, à vinda dos meteoros. Os servos de Deus estão com seus pés firmados na rocha do século, o Senhor Jesus Cristo. Não estarão escondidos debaixo de rochas, debaixo de cavernas feitas por mãos humanas e pela tecnologia moderna, onde só os ricos estarão tentando refugiar, mas estarão nos braços do Altíssimo. Meus queridos, você precisa se decidir, se colocar nos braços do Altíssimo, se colocar nas mãos de Deus, você e sua família, para você se salvar. Não haverá segurança quando a terra estiver sendo bombardeada por esses elementos que virão do céu. A única segurança está nos braços do Senhor Jesus Cristo. Como diz os Salmos 31, verso 1 a 3. Mas antes de ler Salmos 31, verso 1 a 3, eu queria ler o que diz o Apocalipse capítulo 6. Como é interessante o cumprimento da profecia. Como a profecia se cumpre integralmente. Como ela é pródiga, não falha. No capítulo 16, é verdade que no capítulo 8 e 9 fala das trombetas que soarão e a queda do absinto, das estrelas, de coisas tremendas caindo do espaço sobre a terra, destruindo a terça parte dos seres viventes, a terça parte da humanidade. Mas, queridos, aqui em Apocalipse capítulo 16 tem uma coisa muito interessante. No versículo 13 a 15 diz assim, Apocalipse capítulo 6, aliás, diz assim, no versículo 13 a 15, está escrito assim na palavra. Ouça. É interessante isso. Nós lemos. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes abaladas por um vento forte. E o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todos os servos, e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos, cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Oh, queridos, o que resta? A nossa segurança, da sua família, nesses momentos decisivos na história da humanidade. O que resta é fazermos conforme está no Salmos capítulo 31. Não há outra saída para nós. Não adianta a tecnologia, não adianta a engenharia, não adianta os refúgios do mundo, os abrigos, as arcas. Não adianta nada disso se você não estiver guardado nos braços do Altíssimo. No Salmos 31, no verso 1 em diante diz, em Ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela Tua justiça. Inclina para mim os Teus ouvidos e livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do Teu nome, guia-me, encaminha-me. Somente Ele vai nos salvar da destruição final.
tenho que buscar o refúgio do Altíssimo. Eu tenho que buscar. E eu busco quando eu aceito como meu Senhor e Salvador. Quando eu passo a obedecer seus mandamentos, pela graça de Cristo no coração. Os seus 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20, onde diz: primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagens de escultura. Não se prostrarás diante delas, não as adorarás. Terceiro, não dirás o nome do teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que disser seu nome em vão. Quarto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás obra nenhuma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro que está dentro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia Deus abençoou, santificou e descansou. 5º mandamento, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º, não matarás. 7º, não adulterarás. 8º, não furtarás. 9º, não dirás falso testemunho contra teu próximo. E 10º, não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, as coisas do teu próximo. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu só sou de Jesus. Eu só sou do Pai Eterno. Eu só sou servo do Deus Altíssimo. Se eu, pela graça de Cristo, obedecer a sua vontade. Que Deus abençoe você e a sua família. Que você esteja guardado no esconderijo do Altíssimo. Quando começarem a cair esses seres, esses objetos, asteroides, cometas, meteoros, quando aquela pedra vir, ela foi cortada sem auxílio de mão, vindo do espaço sobre essa terra. Que você esteja com os seus pés em cima da rocha. Como diz a Bíblia, construída a sua casa da rocha. Pode vir a tempestade, pode vir tudo que vir, mas a sua casa estará segura. Graça e paz.